PHP 8 Code Refactoring. Bom, hoje na verdade não vai ser bem uma refatoração de código, porque eu vou trazer hoje a ideia do Wikmap, que é uma classe que surgiu aí no PHP 8, que vem para ajudar numa questão que é referência fraca. E a gente vai entender o porquê que houve a necessidade dessa classe, dessa lib aí, que ela pode trazer aí soluções para problemas de leak de memória que acontece muito quando a gente tem ali vai guardando objetos em memória, vai guardando, chega uma hora que você tem que limpar essa memória, o seu garbage collector, você espera que ele faça a limpeza e não acontece. Vamos entender um caso aqui. Deixa eu ir aqui para a tela, beleza? O que acontece aqui? Vamos analisar esse código aqui rapidinho, coisa simples. Eu tenho duas classes básicas do PHP. Quem não conhece a std class, conheça, né? É uma classe vazia do PHP que a gente consegue ir adicionando atributos nela ali e ela vai escalonando, né? Então, ao invés de trabalhar com array, a gente pode trabalhar com a std class e a gente trabalha no modelo de classe mesmo. Faz a instância, cria os atributos ali. Na verdade, eu fiz isso só para a gente ter duas classes com valor aqui dentro, né, distintas, e a gente trabalhar numa coisa aqui, ó. Por exemplo, olha esse caso aqui. O que acontece quando a gente trabalha com um conceito de armazenar objetos? Ou seja, a gente tem duas instâncias de objetos e eu quero, na verdade, criar uma coleção de clientes, ou eu quero, na verdade, criar uma coleção de informação. Legal? Você pode criar um array vazio aqui, e aí como é que você adiciona, né? Você pode vir aqui, clientes, e adicionar o objeto cliente 1, a variável cliente1, que é a instância ali do objeto, dentro de clientes. E a mesma coisa para o clientes 2. Bacana. Isso é algo bem comum. E aí, o que você faz aqui? Você itera sobre esses clientes usando, por exemplo, for each, certo? E aí a gente tem aqui, ó, for each clientes as, cada um é um cliente, certo? E aí dentro a gente tem um cliente a cada vez. E aí eu consigo, por exemplo, dar um var dump e colocar um cliente aqui dentro e ver um por um, certo? Nada de novo, nada especial. Quem já brincou bastante, ó, vou dar aqui execução aqui, ó. Olha só, eu tenho o primeiro objeto que é o meu cliente e o segundo objeto que é o meu cliente. Até aí tá tudo em ordem. Só que se você usa a sua array para agrupar, ou seja, criar clientes, primeiro conceito que a gente tem que entender do PHP, que é bem importante aqui, é que aqui a gente fala que é passado a referência do objeto. Por que é passado a referência do objeto? Se a gente ver aqui de novo o resultado da execução, eu mexi aqui e aí quebrou. Deixa eu rodar de novo. Beleza? Ó, se a gente olhar aqui, ó, o resultado dessa execução e a gente vê que são dois objetos que estão sendo passados aqui, obviamente, né? Eu tinha colocado dois objetos, eu tenho acesso a dois objetos. O que acontece se antes de fazer o for each, eu mudar o nome do objeto, o cliente 1, antes de fazer? Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Vamos fazer dois for each, então. Eu vou, para a gente ver o antes e o depois. Eu vou fazer mais um for each. E agora, o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui o cliente 1 e vou acessar diretamente o nome dele e vou mudar aqui para Leonardo. Certo? Ó, beleza. O que vai acontecer na segunda linha? O cliente 1, que eu estou iterando, que está dentro da array clientes. Então eu não acessei, observem que eu não estou acessando o array clientes, acessando o primeiro elemento para depois acessar o nome. Ou seja, aqui eu teria um acesso direto, né? Tá? Vou deixar aqui, mas eu vou comentar. Acesso direto. Beleza? Que eu estaria acessando diretamente dentro da chave do array. Mas não, eu estou acessando o objeto que foi injetado. Ó, observem que ele está sendo colocado dentro aqui da lista de clientes. E agora, vamos ver se eu iterando de novo sobre clientes, se vai ter alteração. Então, vamos ver. O antes, ó, os dois objetos aqui em cima é o antes. Observe que o nome aqui é Carlos. E observe que na linha de baixo é Leonardo. Então, observem que eu acessei via referência. Eu peguei um cara, acessei pela referência, ou seja, pelo objeto original que está dentro da array. Isso significa que mudou a array. Então, mudou fora, mudou dentro. Isso aí a gente sabe que tem muita gente que fala em boas práticas que você fere aí o conceito de mutabilidade. Você ter objeto né, que você está mutando aí e você tem um array que ele vai mudando
aos poucos. Mas o ponto maior aqui é a referência. Tudo bem, tranquilo. Então a gente entendeu esse conceito. O que acontece se, depois de fazer o primeiro for each, eu vir aqui, ó, no objeto e destruir esse objeto, né? Se eu tenho acesso ao cliente 1 aqui fora e eu destruo o cliente 1 aqui fora, o que vai acontecer? A lista de clientes vai mudar. Vai ter só um cliente agora, certo? Errado. Olha aí o problema. A gente tem agora 2 objetos aqui, certo? E a gente tem os outros 2 objetos aqui, tá? O nome eu comentei, eu tirei ali, tá? Então não trocou o nome mais, mas o que acontece? A minha array não representa mais, olha que confusão, né? Minha array não representa mais o que eu tenho no meu escopo global do PHP, ou seja, as variáveis que eu criei aqui fora, eu injetei dentro elas ali do array de clientes. Quando eu destruo um cliente, isso pode ser feito pelo garbage collector, tá? E o garbage collector ele é acionado sempre ao fim do script ou ao fim de alguma execução de função, quando você passa ali parâmetros para essa função. As variáveis dessas funções, as variáveis dentro do escopo de função, elas são destruídas quando a função termina. Isso também é usado, o garbage collector vai lá e limpa. Fora isso, tem vários outros pontos aí onde é feito, mas os mais comuns são esses 2 pontos. Então, isso é um problema se você tivesse feito o uso desse cliente dentro de uma função, por exemplo, passado por um array em escopo de uma classe, dentro de alguma propriedade de uma classe, e você esperaria ter somente um elemento e você tem 2 elementos. Se você vai fazendo muita injeção de elementos e objetos, depois você vai destruindo esses objetos, e eles não vão sumindo da coleção, isso gera leak de memória, porque você vai enchendo a sua coleção de objetos de memória. E aí isso é um problema, tá? E uma solução para isso, pessoal, isso também acontece, isso é bem interessante, deixa eu mostrar também, num outro conceito que o pessoal usa, e agora eu vou tirar aqui o conceito de array, eu vou usar um conceito diferente, que eu vou deixar os for eachs aqui, na verdade eu vou zerar isso aqui, ó, vou tirar aqui, comentar, beleza? O pessoal usa também um cara chamado storage, de uma lib do PHP chamada SPL. Não sei se vocês conhecem, vem de Standard PHP Library. É bem interessante vocês darem uma pesquisada se vocês não conhecem. Ele tem esse Object Storage, que também é uma classe feita para fazer armazenamento de objeto. E aí ela é um pouquinho diferente. Ela faz isso aqui, ó, storage. Você pode colocar o seu objeto aqui dentro, ó, na chave da array, tá? Esse é o jeito que essa SPL funciona, então cuidado. Você coloca aqui e você atrela algum valor de cache, tá? Aqui, se você quiser. Isso que é uma coisa interessante que o pessoal usa muito no Doctrine, quando você tem... aí no caso você tem vários objetos, os objetos têm referências um ao outro, você já consultou a relação entre um objeto ao outro e você não quer ficar consultando no banco de dados o tempo inteiro, então é usada uma técnica para, se você já foi no banco de dados, você não precisa ir de novo. Então você pode, ao armazenar um objeto aqui, armazenar também uma relação que ele tem, usar para cache, enfim. Eu estou atrelando a um valor ao objeto que eu estou guardando lá dentro do storage. Tá? E acontece o mesmo problema. O legal do storage é que ele é iterador, ele é tipo um array, então a gente pode também fazer o for each nele. E aqui eu vou fazer o for each, ó, em storage, tá? E andar sobre os objetos. Tá? Objects, ó. Legal? Ele vai me dar, na verdade, o objeto, um por um. Mesma coisa, eu estou fazendo um iterador do mesmo jeito que eu tinha feito com o array. E vou dar um var dump nele. Ele sofre a mesma coisa. Ó, vou vir aqui com object, salvei. Então eu vou iterar sobre, vou colocar o cliente 2 também, já que eu tenho aqui 2 clientes. Legal? Ó, coloquei dentro do storage e estou iterando sobre esses objetos. Eles vão aparecer? Vão, olha lá, mesmo conceito, igualzinho ao array, só que esse cara aqui ele tem ainda a relação que eu consigo colocar o storage aqui, ó, aí pegar o valor cacheado. Tá? Então é assim que o pessoal faz, ó. Coloca na chave o objeto e aí eu consigo pegar o cache desse valor também, tá? Bem legal isso aí. Obviamente isso aqui é uma técnica bem mais avançada. Olha lá, peguei o cache, o valor contido atrelado ao objeto. A gente pode pensar aqui que ele é como se fosse uma inversão de chave de array com o valor de objeto, né? Na chave você põe o objeto e no valor você pode pôr algum valor referenciado a esse objeto. Tá? Pode ser um outro objeto aqui, pode ser um array de valores atrelados a esse cliente, você pode fazer uma série de coisas.
que é geralmente no nível mesmo para conceito de cache, de armazenamento de objetos, tá? Obviamente, para você conseguir acessar o objeto depois, pelo storage, você tem que passar o objeto aqui, ó, né? Então, para você acessar o valor também, você tem que passar o objeto na chave aqui, ó. Beleza? Depois dê uma olhada lá na doc do PHP. Eu vou deixar um link aí nos comentários. Não nos comentários, vou deixar ele na descrição. Na documentação do PHP sobre o SPL Object Storage. Só que é a mesma coisa, tá, pessoal? Se eu destruir o storage. Perdão, se eu destruir o cliente 2, né? Eu venho aqui e destruo o cliente 2. Unset. Tá? O que vai acontecer? Mesmo conceito, mesmo comportamento que o array. Esse objeto ele continua na memória. Ó, ele está ali, ó. Apareceu cache 1, cache 2. Se eu tirar aqui e exibir só o objeto, a gente vai ver os dois objetos aqui. Então eu não tenho mais objeto lá no escopo lá fora. Isso é o pior ainda, tá? Eu tô, olha só que zoado. Eu tô pro storage para eu conseguir pegar o objeto que eu quero, a referência dele, alguma informação dele, eu tenho que passar o objeto aqui, ó. Tá? Eu tenho que vir aqui e passar, por exemplo, cliente 2. Só que eu destruí o cliente 2. Tá? Vamos ver o que ele mostra aqui quando eu dou um var dump nele aqui. Ó. Eu vou comentar o var dump ali do for each, para a gente não repetir. Mas olha só. O que acontece quando eu dou só um var dump aqui, ó, no cliente 1? Olha que legal. Ele traz a string atrelada, ele traz o que eu atrelei aqui. Ó. A informação que eu atrelei é esse objeto cliente 1. Só que o cliente 2 foi destruído. Tá? E eu não consigo pegar agora. Só que se eu dou o for each, e agora é o problema, né? Mesmo se eu der um for each, ele tá aqui. Então, o meu objeto agora é um fantasma. Isso é um problemaço. Como que a gente resolve isso? O Wikimap. Então, quando vocês tiverem problema de cache de elementos, quantidade de elementos, tá? Quando você usa um storage de objetos e você quer ter a referência fraca que a gente fala se eu destruir esse objeto aqui fora, ele tem que ser destruído da coleção. Essa é a brincadeira. A refatoração aqui agora, do quadro aí de hoje, é vir aqui e trocar para Wikimap. Então, o que o Wikimap faz? Ele é um mapeamento de objeto, ele faz igualzinho que a gente está fazendo aqui no storage, só que ele é um pouco diferente, ele é um pouco mais enxuto do que o SPL Object Storage, ok? Então cuidado para não achar que é exatamente igual. Existem alguns métodos que existem no SPL Storage, como Atache, algumas coisas extras que aí vocês têm que fazer algum turnaround se estiverem fazendo uma refaturação de troca de SPL Storage para Wikimap. Mas como eu usei aqui o padrão que os dois têm, a gente não precisa mexer mais em nada. E no caso aqui, o que acontece? Vamos ver antes de unset. O resultado vocês vão ver que é o mesmo. Ele vai trazer ali para a gente as duas strings que estão relacionadas ao objeto. Ele está inteirando sobre cada um desses objetos. Ok? Ele é só um pouquinho diferente nesse caso aqui, que ele trouxe diretamente, e isso que é uma coisa que tem que tomar cuidado também. Ele trouxe diretamente, na verdade, o valor atrelado ao objeto, e não o objeto em si aqui no for each. Ok? Então ele é um pouquinho diferente. Se eu colocar o storage aqui e colocar ele na chave aqui, ó, vamos ver o que acontece aqui, ó. Ele não acessa, não consegue acessar. Aí tem que usar ali uma outra técnica, tá? Que se eu não me engano, é o get, para você pegar o objeto. Tá? Tem um método específico, depois a gente dá uma olhada. Legal? Só que qual que é o truque aqui agora? Se eu der um unset no objeto externo, vou dar um unset no cliente 2, que está adicionado via Wikimap dentro do meu storage, então eu teria, segundo o que a gente tem, ele ficaria aqui dentro, mas com o Wikimap o resultado é somente um dos objetos. Então ele não consegue, não é que ele não consegue, ele tem a referência do que está em escopo global. O que for destruído, foi colocado dentro do storage, foi destruído fora, mesmo que não seja acessando via storage, ou seja, o objeto de referência ele vai embora. A referência é fraca, é por isso o nome Wikimap. Ok? A aplicabilidade desses caras aqui vai ser mais voltada a cache. Para cá é uma ideia muito legal, o Wikimap é uma ideia muito legal para você cachear informação sobre algum objeto que faz alguma ação muito complexa. E você depois guarda aqui, ó, essa informação. E através de quando você chamar o objeto, passar o objeto integral e você retornar o cache atrelado a esse objeto, você tem um uso menor de memória ali, você tem um uso menor de processamento, e você pode trabalhar esse modo de cache
beleza? Não é algo muito aplicado na nossa vida real em código dentro de frameworks, por exemplo. Na verdade, seria mais usado pelos próprios frameworks, pelas próprias bibliotecas como o Doctrine, bibliotecas de banco de dados, injeção de dependências e por aí vai, ok? Mas a gente entendeu o valor do Wikimap, né? O Wikimap está no papel aqui de fazer a referência ser realmente referência mesmo. Você destruiu lá fora, destrói aqui dentro, tá? Observem que o contrário não funciona, ok? Então, você destruir, dar um unset num elemento do storage, você só destrói a referência desse elemento do string ao elemento, lá fora ele continua vivo, ok? Mas de fora você destruir, dentro é refletido o que você destruiu, beleza? Então esse foi mais um PHP 8 Code Refactoring. Posta aí os comentários, diz o que vocês acham, gostaram, dá um like, dá um follow. Fala aí pra mim, tem alguma ideia, alguma coisa que vocês querem ver, algum quadro novo, alguma coisa voltada aí a novos conteúdos que vocês não viram ainda sobre PHP, sobre PHP 8. Manda aí que a gente dá pra bolar alguns quadros aí, beleza? A opinião de vocês é muito importante. Valeu, galera, obrigado por ter assistido até agora. Um abraço e até a próxima.